Batista. Eu tô. Gente, muito bom. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Nós. Vou pensar aqui. Paula. Entendi. Aí ela vai montar o áudio dele e ele vai conseguir. Quem que... vai dar eco. O Macário e a Ana Paula ao mesmo tempo vai dar eco. Ele tirou o som de lá já, que aí tira o eco. O João Batista e a Tia. Estão falando da sala do João Batista e cada um está falando na sala. Está meio confuso. Matando a saudade, Toninho? Eu estou aí, né? Vou fazer o quê? Todas essas coisas fazem parte da vida. É para a gente aprender e crescer, né? Opa, e ainda não sabemos de nada. Gente, olha, eu vou... Aprendendo com tudo. Nós somos meros participantes. Eu vou botar todo mundo para a gente começar a reunião. Vocês estão me ouvindo agora? Obrigada. Gente, a gente vai começar a reunião. Preciso que vocês fiquem em silêncio, porque senão vai dar eco aqui, tá? Gente, a gente está se adaptando no segundo dia aqui, então os problemas técnicos ainda estão sendo acertados. Desculpa. Mas hoje a gente está bem melhor, que a gente já tem vocês no telão aqui pra gente. Já está o som saindo na caixa de som, então está muito bom. Queria agradecer mais uma vez vocês por estarem aqui. E hoje a Érica, nossa expositora. Érica, você tem em torno de 25 minutos para fazer a apresentação. Quem vai fazer a prece inicial é o seu Antônio Carlos. E eu vou abrir seu microfone, Antônio Carlos, para a gente começar, tá bom? Eu acho que o senhor tem que abrir, eu não estou conseguindo abrir o senhor. Ana, você não consegue desmutar ele? Que eu não sei se ele vai conseguir fazer isso sozinho. Porque ele está no celular ali. Agora só você tá muda. É isso mesmo que você queria? Não, agora, seu Antônio Carlos, o senhor já pode falar. É isso que eu queria dizer. Ele. Seu Antônio Carlos, a gente não consegue ouvir o senhor, mas o senhor não está mudo. Mas aí é o aparelho dele, viu? Agora sim, obrigada. Então, vamos então apaziguando os nossos corações, deixar de lado os nossos problemas ocorridos no nosso dia a dia, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que conosco estão sempre presentes. E ao iniciar a reunião de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje, queremos pedir ao nosso Pai e a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie no entendimento do Evangelho de Jesus e que possamos transmitir os conselhos deixados pelo Mestre a todos aqueles que fazem parte da nossa família, do nosso relacionamento, enfim, a todos aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade. Assim, estudar e difundir o Evangelho de Jesus tem caráter de urgência, conforme a espiritualidade superior nos tem lembrado de forma insistente.
Pai de infinita misericórdia, Jesus, Divino Mestre, nos auxilie neste momento difícil que encontramos, nesta pandemia que assola o nosso planeta, neste processo de transição. Sabemos, meu Pai, que para passarmos de planeta de expiação e de provas para planeta de regeneração, faz-se necessário esse remédio amargo para curar as nossas feridas e enfermidades da nossa orbe. Dá-nos força, meu Pai, para atravessarmos essa onda nesse momento tão necessário e importante para modificar o homem e o nosso planeta. Que Deus e Jesus nos ajudem e nos protejam nessa nossa caminhada. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, senhor Antônio Carlos. Vou tentar aqui mutar todo mundo. Érica, você pode soltar o seu microfone e falar? Prontinho. Tá ótimo, fique à vontade. Tá joia. Bom, boa noite a todos, então, com quem eu ainda não falei. É um prazer muito grande ver as pessoas aqui de novo, né? Muitas que eu já conheço, algumas que eu não vejo há muito tempo. Boa noite também para as pessoas que estão lá na casa, né? Acho que mais uma vez estamos dando mais um passinho, né? Tentando transformar um momento difícil numa oportunidade, né? Quem sabe, passado esse momento tão complicado que nós estamos vivendo, nós tenhamos saído com mais uma experiência e a possibilidade de ampliar todas as coisas boas que a nossa casa produz para quem está longe também, né? Para quem não pode estar na casa fisicamente, né? Como hoje, por exemplo. E aí o tema, a propósito de uma prece tão bonita que a gente ouviu no começo, tão apropriada, né? Que nos acolhe o coração. O nosso tema de hoje é justamente é o comecinho do capítulo 27, que fala sobre pedir e obter, né? E os primeiros itens desse capítulo são as qualidades da prece e a eficácia da prece, nos itens 1 a 8. É um capítulo longo, vai até o item 23, mas hoje nós vamos falar, são 23 itens, né? Mas hoje nós vamos falar dos itens 1 ao 8. Eu tenho uma apresentaçãozinha para dividir com vocês. Eu estou desabilitada. Calma aí, eu vou te habilitar aqui. Aí eu mesma posso. Mas é só é mais um guia para a gente conversar, tá? Agora, vê se você consegue compartilhar. Pronto, consigo. Todos conseguem ver? Deixa eu colocar em modo de apresentação. Sim. Prontinho. Vou tirar para cá. Bem, então, aqui eu coloquei 28, tá errado, é 27, me perdoem. Então, é sobre essa primeira passagem, né? Essa primeira etapa desse capítulo que fala sobre a prece, né? E aí, me veio à mente, eu queria dividir com vocês, né? As primeiras coisas, algumas ideias que nos vêm à mente a respeito da prece, né? A primeira é de que decorar é um bom caminho, né? A gente cresceu aprendendo a decorar as longas preces que nós aprendemos, né? E hoje, muitas vezes, nós repetimos essas preces que nós aprendemos sem sequer parar para prestar atenção em uma frase, né? A gente vai repetindo. Então, nós temos uma ideia muito arraigada de que decorar é um bom caminho para a prece, né? Também temos muitas vezes a ideia de que quanto mais bonita for a prece, né, quanto palavras mais belas ela tiver, quanto mais vezes a gente for capaz de repetir essa prece, melhor. Isso vai chegar mais perto, né, aos ouvidos de Deus, né? E por último, acho que muitos de nós, quem frequenta uma casa espírita, sempre ouve isso, né, de que quem é religioso, né, tem a sua mensagem chegando mais rápido até Deus, né? Quem de nós já não ouviu alguém falar, viu, você é espírita, né? Então, faz uma prece, porque você tem mais, né? Chega mais perto, você está mais próximo, você sabe mais como dizer uma prece, como se isso fosse
uma habilidade, né, de apenas alguns e não de todos nós, né? E a verdade é que prece é relacionamento com Deus, sem importar a sua forma, né? E é isso que a gente vai falar um pouquinho mais. A gente precisa se colocar de que a prece não é um momento de formalidade, um momento de palavras bonitas necessariamente, né? Mas sim um momento de recolhimento para dedicação ao nosso relacionamento com Deus, né? É claro que a gente procura ser respeitoso, né? A gente procurar as palavras certas, falar as coisas certas, com respeito, com admiração, com tudo aquilo que a gente tem de melhor, a gente procura empregar numa prece. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo que ela carrega, né? E aí, uma das primeiras abordagens, né, desse capítulo sobre a qualidade da prece, e aí eu estou tentando trazer alguma conexão com os princípios da nossa doutrina, ele diz muito assim, né, quando você orar, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Então, é muito aquela característica, né? Quem quer se vender, quem quer mostrar aquele verniz do conhecimento, né? Ele já tem a sua recompensa na medida em que está sendo visto, né? Já está sendo reconhecido pelo seu comportamento. Não é isso que se espera de uma prece, né? E é isso que essa passagem de São Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, fala. E aí ele traz uma parábola no item 3 dos fariseus e do publicano. O fariseu e o publicano. O fariseu era aquele povo considerado altamente sabedor, né, das escrituras, e tido como um povo hipócrita, né, que falava muito, mas pouco fazia daquilo que falava, né? E o publicano era o coletor de impostos. Então eram dois povos mal vistos de alguma maneira, né? E não eram dois povos, não eram povos queridos, vamos dizer assim. Aos olhos, inclusive, de Jesus, ele sabia dessa condição difícil desses povos, né? E aí ele conta assim, que 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Então, isso é uma passagem de São Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14. Então, a primeira parábola, né, e aquele formato que sempre Jesus trazia para nos explicar de maneira, com alegorias, né, a mensagem dele, ele nos explicou exatamente de que a postura, aquele que se vangloriava de tudo aquilo que fazia em prece, na verdade aquilo não tinha valor de prece, né? Talvez ele estivesse ali procurando reconhecimento, procurando recompensa, e já encontrava, porque estava ele mesmo proclamando aquilo que fazia de bom. O publicano, ao contrário, quando se mostrou humilde para reconhecer os seus defeitos, os seus pecados, né, como eles diziam, e as suas condições de inferioridade, ele sim, de fato, orava a Deus pedindo a ajuda, né? E essa é, na verdade, a grande característica, a grande qualidade da prece. É a nossa sinceridade, o conteúdo humilde de conversar com Deus. E aí vem um ponto que a gente fala muito na doutrina espírita, né? Que é a oposição entre rezar e orar, né? Não tem nada de errado alguém dizer que gosta de rezar, mas o rezar costuma ser exatamente essa repetição de longas e longas preces, muitas vezes sem que a gente sequer conheça o real significado das palavras que nós estamos dizendo, né? Enquanto que orar é se colocar realmente em recolhimento
diante de Deus. Então, dentro da doutrina espírita, a gente costuma se referir à prece, a orar, ao oposto de rezar, para não cair naquela percepção de repetição sem se conhecer o verdadeiro conteúdo e o significado. E aí é interessante que dentro da doutrina, eu não consigo imaginar a gente estudar, né, ou ler a respeito da prece sem recorrer ao Livro dos Espíritos, que ele tem uma passagem muito interessante a partir do 658, se eu não me engano. As questões seguintes, elas falam exatamente sobre a prece no capítulo que trata da lei de adoração, de uma das leis naturais, né, uma das leis divinas, que é a lei de adoração a Deus. E aí eu trouxe uma delas, algumas dessas frases, né, dessas perguntas, para a gente conversar a respeito. Então, a 658 diz assim: a prece é agradável a Deus? E aí, a resposta da espiritualidade diz: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração. É a intenção que vai ser agradável a Deus, e não a beleza das palavras ou a extensão daquela prece. A prece, ela vai ser eficaz na medida em que ela tiver fé, fervor e sinceridade. A prece do Zé, né, que a gente brinca, né? Às vezes a prece mais simples, mas que é realmente dita com o coração, com fervor, ou seja, realmente querendo dizer aquilo, realmente tentando buscar aquilo a que se propõe a prece naquele momento e com a sinceridade do coração, essa é eficaz e agradável a Deus. E aí ele diz: Deus não é tocado pelas palavras, Deus é tocado pelo nosso sentimento. Isso são palavras do Livro dos Espíritos, né? E aí a gente lembra, no que diz respeito à eficácia da prece, já passando para o item 5, né, lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, qual é a eficácia? O que fazer para que a prece que eu estou dizendo tenha realmente, atinja os objetivos que eu quero atingir quando eu estiver conversando com Deus? De novo, é bonito, é a beleza dela, né? É o meu pedido mais forte que vai trazer efetivamente aquilo que eu preciso? O que compõe uma prece realmente eficaz, uma prece que vai atingir os objetivos dela? E a primeira coisa que me veio à mente é a nossa análise da prece versus as leis naturais. A nossa fé divina, que é pedir ajuda, é reconhecer a nossa condição inferior, é pedir a Deus no momento que nos dê coragem, que nos explique o que está acontecendo, que nos dê entendimento. Nesse momento, talvez, né, um momento bastante propício para a gente falar disso, né? A gente não consegue, talvez, alcançar toda a extensão do propósito, da necessidade do que está acontecendo com a gente. A gente tem uma impressão baseada, né, no que a gente conhece, no que a gente acredita, de que é um freio de arrumação, né? É um chacoalhão que a humanidade está precisando para acelerar o seu processo de evolução, talvez da forma mais doce que possa ser feita, né? Mas a gente não conhece. Então a gente pede pelas pessoas que estão nos deixando, pede pela dor daqueles que estão enfermos em casa ou nos hospitais, a gente pede por aquelas pessoas que estão em momento de depressão, de tristeza, por que não dizer de problemas financeiros, isso é importante, a gente não pode ignorar, a gente pede por aqueles que trabalham, pelos profissionais de saúde, né? A gente pede por eles, isso é a nossa fé divina, é acreditar que existe um ser maior que está ali e que pode nos ajudar a mandar bons fluidos, mandar coisas boas para essas pessoas que certamente estão numa condição mais difícil do que a nossa. A fé humana é a gente tentar fazer a nossa parte para que aquilo pelo qual a gente vibra aconteça de fato, né? Então é aquela brincadeira que a gente já ouviu, né? Da pessoa que pedia todos os dias para Deus para ganhar na loteria, todos os dias para Deus para ganhar na loteria, pedia todos os dias para Deus para ganhar na loteria, até que um dia ele ouviu uma voz de Deus dizer: meu filho, jogue, né? Faça um bilhete, preencha um bilhete e jogue na loteria. É uma alegoria, né? Quer dizer, é muito fácil a gente sentar, ficar pedindo e não fazer absolutamente nada. A fé humana é acreditar que nós podemos colaborar e podemos trabalhar, a palavra mais importante talvez, para que isso que a gente quer realmente aconteça. Então,
trazendo para essa realidade, né? A gente pede por essas pessoas que precisam tanto, mas a gente também pode fazer a nossa parte. Não adianta a gente fazer uma prece todos os dias às 6 horas, pensar nessas pessoas, e quando a gente souber que alguém está precisando de ajuda, numa condição menor que a nossa, a gente resolver guardar o nosso dinheirinho sobrando, para quem sabe um dia eu precisar dele, né? Ou para fazer uma viagem, ou para comprar aquela roupinha que eu estava querendo, rezando, né? Entre aspas, repetindo aquilo que eu quero, mas não fazendo a minha parte. Então, eu penso que a prece, ela se torna eficaz na medida em que nós também trabalhamos para que ela aconteça, né? E é isso que essa passagem fala, né? O que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Não necessariamente, não significa que a gente precise sentar, pedir que ao nosso capricho, né, ao nosso bel prazer, as coisas vão se movimentar apenas para nos conceder. É importante, sim, que a gente peça, que a gente reconheça a nossa necessidade, mas é importante que a gente faça também a nossa parte, né? E aí vem uma coisa muito interessante e acho que até de certa forma polêmica, assim, quando a gente reflete um pouco a respeito da prece, né? Eu posso pedir a Deus perdão das minhas faltas? Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser e aí ir lá pedir desculpas, isso tudo vai ser acomodado? Então, o Livro dos Espíritos nos explica, a prece não oculta as nossas faltas. A gente não obtém nada se a gente não mudar a nossa conduta. As boas ações, sim, são as melhores preces. Então, pela prece, a gente pode provocar a nossa reflexão, o nosso arrependimento, porque normalmente o que nos acontece, nós de alguma forma contribuímos para aquilo, provocamos aquilo, se não nessa encarnação, numa outra encarnação, mas a gente tem a reflexão, o arrependimento, e aí desperta-se o desejo e a coragem para se fazer o necessário para que a gente possa superar aquilo pelo qual a gente pede. Isso sim é uma prece que pode inclusive nos trazer esse perdão, né? Esse acolhimento, mas principalmente nos imbuir da coragem de seguir em frente para aquilo que efetivamente a gente precisa. E a prece nos torna uma pessoa melhor? Claro que sim, né? Aqueles que fazem a prece com fervor, com confiança, nós nos tornamos mais fortes contra as nossas tentações e as más tendências e as vicissitudes. Aqui ele fala contra o mal, mas eu quis substituir pelas más tendências e as vicissitudes, porque o mal por si só a gente sabe que não existe. O que existe é o que a gente provoca e que volta para a gente de forma negativa através das nossas tendências, através dos nossos altos e baixos, né? Da vida, das nossas quedas, para que a gente possa levantar e seguir. Então, através da prece, Deus nos envia os bons espíritos para nos assistir e quando a gente pede com sinceridade ajuda, esse socorro jamais será recusado, né? O caráter geral da prece, portanto, é estar próximo de Deus. E aí vem as 3 partes importantes da prece, que é louvar, em primeiro lugar, que nada mais é do que reconhecer, bendizer, exaltar a existência de Deus como inteligência suprema, né? E mostrar a nossa gratidão. Pedir com muito cuidado, com muita análise, né? Se aquilo que a gente está pedindo realmente cabe, realmente é o que nos vai fazer bem, se é um pedido cabível para uma prece, né? Ah, eu queria tanto aquele sapato. Será que isso é importante realmente de eu pedir numa prece? E por fim, agradecer. Eu tenho certeza que o meio, o pedir, nós nunca nos esquecemos. O louvar, acho que às vezes, né? Mas o agradecer nem sempre nós nos lembramos. Então essas são as 3 fases explicadas pelos espíritos de uma prece bacana, de uma prece correta, de uma prece que nos faz aproximar de Deus, né? E aí eu trouxe uma frase para a gente terminar, na verdade é um pedação aqui de uma prece que eu vou pedir licença para falar para vocês, e eu queria que vocês pensassem um pouco no que ela nos lembra, que prece ela nos lembra, que é a prece mais completa que existe, que traz o louvor, que traz o agradecimento, que traz os pedidos da forma mais bonita e adequada possível. E ela diz assim: olá, meu querido Deus, nosso Pai maior. Estou feliz por estar aqui agora, me conectando desde o meu coração em pensamento com o Senhor, que nos olha do alto dos planos superiores. Em seu louvor,
Eu desejo alegremente que seu nome e todo o seu ensinamento sejam reconhecidos e elevados por todos nós, nesse estágio em que nós nos encontramos. Sabendo entender a sua palavra, o seu infinito amor por nós, a sua vontade, vamos fazer com que estes se realizem através de nossa evolução, neste plano e em todos os planos do universo. Através da sua infinita misericórdia, o Senhor nos dá o alimento do corpo e da alma, e reconheço que meus pedidos chegam até o Senhor, mas que também preciso fazer a minha parte no caminho do bem. Senhor, peço que me perdoe por ser tão imperfeito e errar tanto. Também eu quero saber perdoar em contrapartida aqueles que de alguma forma me ofendem ou devem a mim. Desejo, portanto, não fazer a ninguém aquilo que não quero que me façam. Para isso, peço humildemente que me ajude a refletir e escolher sempre o caminho do amor, por mais difícil que ele me pareça. Obrigada por conversar comigo e que assim seja. Eu escrevi isso um dia pensando em tentar escrever um Pai Nosso com as minhas próprias palavras, porque é uma prece maravilhosa, absolutamente completa, mas para a qual talvez a gente não dê no dia a dia, né, todo o valor que ela merece. Então aqui é uma livre tradução, né? Então, pessoal, o que eu queria transmitir para vocês é isso: a prece é o nosso relacionamento com Deus, é a expressão sublime da nossa fé. A sua forma, sim, é um sinal de respeito e admiração, mas o que realmente importa é o seu conteúdo e as ações que se seguem a ela. Que nós sejamos todos capazes, né, de trazer essa relação com Deus mais próxima possível sempre, tá bom? Muito obrigada por me deixarem conversar um pouquinho com vocês. Oi, Érica, eu que agradeço, obrigada. Gente, alguém tem uma pergunta, algum comentário para trazer agora para a gente? Se quiser, é só abrir o microfone, levantar a mão. Não? Então, quem cala consente, vou seguir aqui. Eu vou passar para a nossa próxima etapa, que é fazer a leitura do livro Fonte Viva. A gente está no item 155, que chama Aprendamos a Agradecer. Deixa eu levantar aqui, que eu estou ficando corcunda já. Mais, tá bom. Em tudo dai graças. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5,18. Saibamos agradecer as dádivas que o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho, os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversão do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro a renovação das próprias forças. Muita gente está esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. O cristão, contudo, sabe que as bênçãos da providência divina nos enriquecem os ângulos mais simples de cada hora, no espaço de nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo da nossa vida. Utilizando, pois, o patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante do bem, ao bem, aprendamos a agradecer. Bem, é uma parte da prece, como falou a Érica, né, que geralmente a gente esquece de agradecer. E aqui fala de coisas tão simples que às vezes a gente esquece, né? Apesar de estarmos num momento difícil, graças a Deus ainda temos os nossos amigos, ainda temos o ar que a gente respira, o sol brilhando para a gente todos os dias,
A tecnologia que nos une, a gente tem tanta coisa para agradecer e às vezes só no afago, no nervosismo de pedir ajuda, vamos passar por isso, vamos sair dessa, a gente esquece de que, antes de tudo, a gente tem um planeta lindo que a gente tem aqui para viver. Então, eu fiquei bem feliz que esse item casou bastante com o que a Érica trouxe. E a gente fica como, para nossa prece de hoje, primeiro passo de lembrar, né? Se a gente realmente está agradecendo o suficiente e agradecendo mais e pedindo menos. Acho que seria um equilíbrio legal aí. Alguém tem algum comentário para fazer? Não? Não? Alguém tem algum comentário para fazer? Posso falar? É uma frase que condiz muito com o que você acabou de falar e que eu anotei aqui para falar. Posso? Claro, pode. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está para nascer, e em Jesus Cristo repousa nossa resistência espiritual. Isso aqui eu achei no Evangelho por Emmanuel, e achei assim muito condizente com o nosso momento, né? É isso aí. Obrigada. Eu que agradeço, Marilu. Mais alguém tem algum comentário? Eu vou chamar então aqui mais próximo o Ronaldo para fazer as nossas vibrações. Depois das vibrações, eu vou passar a Carolina como host para ela continuar a reunião, para depois vocês fazerem a prece final e encerrar, tá bom? Boa noite, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo? Acho que tá todo mundo me ouvindo, né? Ótimo. Vou deixar aqui assim. Então, vamos lá. Nesse momento, vamos cerrar os nossos olhos agora. Buscar nossa paz interior. Mais uma vez, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre Maior, aos irmãos da espiritualidade que nos acompanham nesse nosso trabalho. Lembrando sempre que as vibrações são os nossos melhores sentimentos em forma de oração. E nesse momento que o planeta passa por uma das suas calamidades tão grandiosas, vamos buscar trazer de dentro de nós as melhores vibrações envolvendo todo esse nosso planeta Terra. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz por esse orbe que serve de escola para a evolução do nosso espírito. Vibremos também por todos os países que se encontram em guerras, em conflitos ou lutas de qualquer natureza, para que seus governantes possam promover a paz. Muita paz, muito amor e muita luz a esse nosso Brasil, coração do mundo, com a nobre missão de ser a pátria do Evangelho. Vibremos também os nossos melhores sentimentos para que os nossos governantes possam promover a paz, o bem social a toda a nossa nação. Muita paz, amor e luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos prontos-socorros, muitos deles desenganados pela medicina, padecendo dores e sofrimentos lastimáveis. Que a luz do nosso Pai possa socorrê-los, ampará-los, dando conforto, remédio e o lenitivo para as suas almas. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nos abrigos, nos asilos, nos albergues, muitos deles abandonados pela própria família e esquecidos pela sociedade. Que a luz do nosso Pai Maior e do nosso Mestre Jesus console os seus corações, tirando deles a solidão que os envolve. Vibremos também por toda a nossa juventude, nosso jovem, a esperança dessa nossa humanidade de dias melhores, para que mãos abnegadas possam conduzir esses nossos jovens pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Vibremos muita paz, muito amor e muita luz
aos nossos irmãos que se encontram perdidos no mundo dos vícios e das drogas, para que a luz do nosso Pai Maior possa colocar diante deles pessoas abnegadas que ajudem a sair dessa situação. Vibremos também muita paz, muito amor e luz aos nossos irmãos que estão nas cadeias, nas penitenciárias, estão presos, cerceados sua liberdade pelas faltas que cometeram perante a sociedade. Que a luz do nosso Mestre possa libertar os seus corações através do arrependimento sincero e que eles possam achar nos ensinamentos do Mestre a libertação de suas almas. Vibremos também pelo nosso lar, pelos nossos familiares, pelos aqueles parentes que se encontram distante de nós, pelos aqueles parentes que temos maior dificuldade de relacionamento, para que a luz do Pai envolva o nosso ambiente doméstico, em paz, em serenidade, em entendimento, em paciência. Vibremos também muita paz, muito amor e muita luz por todas as casas assistenciais, as casas de caridade, as casas de assistência à criança, à juventude, às pessoas desamparadas. Vibremos também pela união de todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus. Vibremos pelos aqueles nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual, desconhecendo que existe uma vida espiritual, que eles sejam amparados e consolados. Muita paz, muito amor e muita luz aos irmãos que partiram desse mundo pela porta dos suicídios, que eles possam, Senhor, receber uma nova oportunidade de melhoramento e buscar, através dessa oportunidade, construir a sua escada para a evolução. Vibremos também pelos nossos irmãos que se encontram nos umbrais, na crosta, no vale dos suicidas, para que os emissários de luz do nosso Pai possam ajudar esses irmãos a sair dessa situação que eles encontram, dessas zonas sombrias, que através do arrependimento eles encontram o Cristo em seu coração. E vibremos também por todos nós, teus filhos, ó Pai. Dai-nos, Senhor, ânimo, força, saúde, disposição, para caminharmos sempre nas trilhas do nosso Mestre Jesus, que dentro de nós saia apenas palavras de amor, de bondade, de caridade, que os nossos atos sejam de fraternidade, de esperança e de fé, e que a tua luz, Senhor maior, envolva a todos nós com todo esse amor que o Senhor nos dedica. Obrigado, Senhor, de coração, agradecemos, obrigado. Obrigado e obrigado. Que assim seja. Gente, boa noite. Vou sair daqui, tá? Milena, você pode fazer a prece final. Posso sim, Ana. Uma responsabilidade grande, né? Depois dessa maravilhosa explanação da Érica. Então, já pode fazer, Érica? Então, todos nós, irmãos aqui reunidos, em tranquila serenidade, agradecemos ao Divino Mestre Jesus, a toda a espiritualidade que nos amparou nesse momento de união, de fraternidade, tanto da espiritualidade divina quanto todos nós aqui encarnados. E agradecemos, Senhor, de coração aberto, humildemente a todas as graças alcançadas em meio a este período de quarentena, de isolamento, mesmo assim, plenos e buscando o crescimento espiritual e a nossa evolução. Agradecemos a espiritualidade divina, a todos os nossos mentores que neste momento de angústia nos apoiam e nos fortalecem diante das dificuldades. Agradecemos também, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui nessa sexta-feira, reunidos em Teu nome, buscando o nosso aprimoramento e crescimento diante do Seu amor divino. Agradecemos e pedimos a Sua proteção para mais uma semana e rogamos a Tua bênção para mais um período de Evangelho na próxima sexta-feira. Que assim seja. Graças a Deus.
Não consegue desmontar? Mas você está desmontada, fala. Não consigo desmontar todo mundo, gente, para dar tchau. Só alguns, acho. Não, tchau e silêncio hoje. Tchau, gente. Oi, gente. Fiquem com Boa Deus. noite. Semana. Beijo. Tchau. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, boa semana. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.